A última coisa que eu me lembro, antes de tudo mudar, foi o barulho da porta se abrindo com força. Era uma manhã de semana, eu devia estar com uns 19 anos. A minha chefe tinha a chave do meu alojamento e entrou esperando me pegar dormindo. Só que em vez de me encontrar na cama, ela me encontrou desacordado no chão. Eu não lembro de ter caído, não lembro de ter sentido nada. Só sei que de um momento para o outro, eu estava num hospital militar, ligado a um monte de aparelho, com médicos fazendo perguntas que eu mal conseguia entender. Ninguém conseguia explicar por que um rapaz de 19 anos, saudável, que nunca tinha tocado em droga nem em bebida, estava desmaiado sem nenhuma razão aparente. Mas deixa eu te contar desde o começo, porque para você entender o que aconteceu comigo naquele hospital, você precisa entender quem eu era antes. Eu cresci em Fortaleza, criado pelos meus avós. Minha mãe era muito nova quando me teve. Meu pai nunca quis saber de nada. Mas eu não sofri por isso. Meus avós eram boas pessoas e já tinham criado outros filhos adotivos antes de mim. A gente era uma família misturada, de muitas histórias, mas era uma família de verdade. E eu era uma criança alegre dentro dela. Me lembro de rir por qualquer coisa, de querer que todo mundo ao redor se sentisse bem. O meu avô tinha servido ao exército, o bisavô também. E desde pequeno eu sentia aquela vontade dentro do peito de seguir o mesmo caminho. Não era pressão de ninguém, era uma chamada. Então, assim que eu pude, mal completei 17 anos, eu me alistei. Entrei como instrutor de sobrevivência em campo, treinando pilotos para situações de emergência. Era pesado, mas eu amava. Logo no começo do treinamento, eu machuquei os 2 joelhos num exercício de campo. As rótulas saíram do lugar. Fizeram uma cirurgia, disseram que era o melhor caminho, mas a cirurgia não foi bem. E a carreira que eu tinha planejado desde criança, aquela visão de 20 anos no exército, foi desmoronando na minha frente como parede de areia. Eu tinha 19 anos e sentia que a minha vida inteira tinha desabado. Você cria um sonho desde criança, trabalha para ele, se dedica e de repente vem um acidente bobo num treino e acabou. Fiquei com medo. Meus amigos perceberam que eu estava diferente, mais fechado. E aí veio esse período em que eu comecei a chegar atrasado para o serviço. A minha cabeça dizia: já que vão me dispensar de qualquer jeito, para que me esforçar? Era imaturidade de menino, era dor disfarçada de descaso. Até aquela manhã em que a minha chefe me encontrou no chão. No hospital fizeram exame atrás de exame e não achavam nada. Sem droga no sangue, sem problema cardíaco aparente. Eu era um rapaz saudável que simplesmente desmaiou. A enfermeira que cuidava de mim disse: vamos fazer mais uns exames e se não acharmos nada, você vai para casa. Ela foi mexer no soro e saiu do quarto. E foi aí que tudo começou. Eu ouvi o alarme disparar, aquele som de emergência que todo mundo reconhece como sinal de que algo muito sério está acontecendo. E minha visão começou a balançar.
As bordas foram ficando borradas. O mundo foi ficando irreal. Os médicos e as enfermeiras começaram a entrar correndo. E eu percebi, com uma clareza estranha, que eles sabiam que algo estava muito errado comigo. Você consegue ouvir quando uma pessoa está nervosa. O tom de voz muda. E ali eu ouvi o desespero deles, mesmo sem entender as palavras. Mas então, no meio de toda aquela confusão, alguém sentou ao meu lado esquerdo e começou a passar a mão no meu braço de um jeito suave, calmo, como faz uma mãe quando você adoece de criança. E aquela presença disse, com uma voz muito tranquila, vai entrar ar no seu braço, vai subir pela veia, vai doer muito, mas tudo vai ficar bem. A dor que veio foi uma das piores coisas que eu já senti na vida. A dor do ar subindo pelo braço parecia uma coisa sólida sendo empurrada dentro de uma veia estreita. Era como se eu sentisse cada milímetro avançando, como uma bala de metal gelada dentro de mim. Eu me lembro da minha perna se mover sozinha, dar um chute no ar, um reflexo do corpo reagindo àquela dor sem que eu mandasse. Mas a voz ao meu lado continuava calma, continuava dizendo, tudo vai ficar bem. Eu tentei olhar quem era. Demorei para conseguir virar o rosto, porque tudo estava pesado, tudo estava lento. Mas quando finalmente olhei para o lado esquerdo, não havia ninguém ali. O espaço estava vazio. E então eu vi o monitor, vi a linha reta, vi o meu coração parado na tela. Eu tinha morrido. E naquele momento aconteceu uma coisa que até hoje eu não sei como explicar. Comecei a subir. Não foi pensamento, não foi imaginação. Foi uma sensação física, real, de movimento para cima. E junto com esse movimento veio uma sensação que eu nunca tinha sentido antes e nunca mais senti com essa intensidade. Era como se o meu corpo todo estivesse se soltando de uma vez, como se tivesse carregado um peso por anos e de repente jogasse tudo no chão. Leveza, frescor, uma coisa que parecia luz saindo do meu peito. E era amor. Era amor de um jeito que a gente não consegue descrever, porque a palavra amor que a gente usa aqui embaixo não chega nem perto. Era como se aquela sensação fosse feita de amor, como se o ar fosse amor, como se o espaço inteiro fosse amor. Eu poderia ter ficado ali para sempre, só sentindo aquilo. E então eu cheguei num jardim. Não é fácil descrever o que vi, porque as palavras que eu tenho não foram feitas para isso. Era um jardim com flores e plantas que eu nunca tinha visto na vida. Não que fossem estranhas, era que eram mais reais do que qualquer coisa que eu já havia visto aqui. Como se as flores daqui fossem um rascunho e aquelas fossem o original. As cores eram tão vivas que davam aquela sensação de quando você olha para o sol de frente, aquela intensidade que te faz quase fechar os olhos. E tudo vibrava, não de um jeito assustador, de um jeito vivo, como se cada folha, cada grão de terra estivesse cheio de presença.
Eu me lembro de sentir a terra entre os dedos dos pés, e isso ficou marcado porque eu nunca gostei de andar descalço. O fato de eu ter sentido aquilo ali com tanta clareza e ter achado gostoso me disse que aquilo não era sonho, era mais real do que qualquer coisa que eu já tinha vivido acordado. E então eu vi, lá na frente, um homem de roupa branca brincando com uma criança pequena, de uns 3 ou 4 anos, com cabelo cacheado, correndo à frente do homem e olhando para trás com aquele sorrisão de quem está aprontando e sabe que não vai ter consequência. O homem corria atrás com um sorriso enorme. A cena era tão bonita, tão pura, que eu parei só para olhar. Quando cheguei mais perto, olhei melhor para aquela criança e alguma coisa no meu interior reconheceu. Era eu quando era pequeno. Eu tinha esquecido que tinha cabelo cacheado, tinha esquecido como eu ria. Tinha 19 anos e já estava tão sério, tão pesado, tão convicto de que minha vida tinha acabado, que tinha perdido completamente o contato com aquela criança que eu era. E quando o homem se virou para mim, eu soube quem era. Não era o que eu esperava. Eu cresci vendo imagens de um Jesus magro, de cabelo comprido e loiro. O homem que vi era diferente. Cabelo curto e castanho, olhos verdes muito claros, uma presença calma e forte ao mesmo tempo, e um sorriso que era o maior que eu já vi em alguém. Mas eu sabia quem era com uma certeza que não precisava de explicação. Do mesmo jeito que você sabe qual é a sua mão direita, sem precisar parar para pensar, eu sabia que era Jesus. E ele me mostrou, sem palavras da forma que a gente usa aqui, mas de um jeito que eu entendi completamente. Aquela alegria de criança que eu tinha visto em mim mesmo, correndo no jardim, era o que a vida era para ser. Espalhar luz, amor e alegria. Não era uma ordem, era um lembrete, como quem diz, você já sabe disso, sempre soube, só esqueceu. Ficamos ali por um tempo que eu não sei medir. Podia ter sido 5 minutos ou 5 horas. O tempo ali não funciona como aqui, mas foi tempo suficiente para eu sentir que aquela presença era alguém que eu conhecia há muito mais tempo do que a minha vida inteira, um amigo antigo. E então, de um jeito muito tranquilo, ele me disse que eu precisava voltar. Não foi triste. Foi como quando você passa uma tarde boa na casa de um amigo e a noite vai chegando e você sabe que precisa ir embora, mas sem peso, porque você sabe que vai voltar. Ele disse que eu tinha muita coisa ainda para fazer. Eu disse, tudo bem, eu entendo. E foi assim. Quando eu voltei, estava em outro hospital, em outra cidade. Nenhuma farda nos corredores. O corpo se sentia completamente normal, nenhuma dor. Só a confusão de quem abre os olhos numa cama que não é a sua. A primeira coisa que eu fiz foi fechar os olhos de novo, tentando voltar, mas não tinha como. Uma enfermeira passou na porta, eu disse oi, ela olhou com um susto no rosto e foi buscar o médico. Liguei para um amigo,
Disse que tinha morrido e precisava que ele fosse me buscar. Ele foi. E a primeira coisa que a gente fez, porque eu estava com uma fome que não sabia de onde tinha vindo, foi ir comer. Parece engraçado falar assim. Você morre, volta e vai comer. Mas era exatamente o que eu precisava. Uma coisa normal, uma coisa do mundo de cá. Nos dias seguintes, meu braço estava todo roxo. Voltei ao hospital e eles documentaram embolia aérea. A enfermeira, sem querer, tinha deixado o ar entrar pelo soro. O ar subiu pela veia e parou o meu coração. Era exatamente o que a voz ao meu lado esquerdo tinha me dito antes de eu ver a linha reta no monitor. Por muito tempo não contei essa história para quase ninguém. Não conhecia a expressão experiência de quase morte. Só sabia que ia soar maluco para qualquer pessoa que não estivesse pronta para ouvir. Então guardei, mas as mudanças em mim não dava para guardar. Assim que recebi a dispensa do Exército, tomei uma decisão. Tudo o que eu sempre quis fazer e nunca tinha feito, eu ia fazer. Me inscrevi numa aula de dança, tentei stand-up comedy, aprendi fotografia, virei instrutor de dança de salão, fui anunciador de jogos de futebol. Cada coisa dessas me dava aquela sensação que eu tinha visto naquela criança correndo no jardim. Leveza, alegria sem precisar de explicação. Mas aí aquela voz que a gente carrega na cabeça começou a falar mais alto. A voz que diz, já brincou bastante, agora precisa ser sério. Fui trabalhar numa empresa, num emprego corporativo, e fui me afastando aos poucos daquele menino descalço no jardim. Um dia participei de um retiro de veteranos, 5 dias de yoga e meditação. Fui com toda a resistência que um ex-soldado tem quando ouve a palavra yoga. Mas ao final dos 5 dias, eu era uma pessoa diferente. Minha esposa percebeu assim que me viu. Ela disse, você mudou, você parece feliz de verdade. E foi aí que a memória voltou com força. Daquele jardim, daquelas cores, daquela criança, daquele sorriso imenso. E junto com a memória vieram coisas que eu não esperava. Comecei a perceber as emoções das pessoas ao meu redor de um jeito muito mais intenso. Completos desconhecidos, eu conseguia sentir se estavam sofrendo. E não era impressão, era quase uma certeza física, como sentir frio ou calor. Num dia em que minha avó estava no hospital doente, me peguei orando por ela com as palmas abertas, pedindo que a dor dela diminuísse. Senti um formigamento nas palmas e quando olhei, vi marcas visíveis nas mãos. Fotografei, mostrei a pessoas de confiança e elas me disseram, você não pode ficar tomando para si a dor dos outros. Numa viagem de avião, num silêncio completo, senti de novo aquela presença no peito. A mesma voz calma. Você está no caminho certo, mas cuida de você também. Se você esvaziar sua bateria, tentando carregar todo mundo, não vai conseguir ajudar ninguém. E nem toda dor é para você tirar das pessoas. Às vezes,
a pessoa precisa passar por aquilo. Isso foi difícil de ouvir, mas era verdade. O que eu quero te dizer com tudo isso é que a gente complica muito a vida sem precisar. A alegria é gratuita, o riso é gratuito, fazer alguém sorrir é gratuito. E a gente vive num mundo onde as pessoas estão cada vez mais separadas, cada uma no seu telefone, sem se olhar. Há dias que ainda lembro daquela sensação de subir, daquele amor que parecia uma temperatura. E penso, aquilo não era o fim de nada, era um lembrete. Eu estava com 19 anos, convencido de que minha vida tinha acabado. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. Minha vida começou ali. Toda manhã, quando acordo, lembro daquela criança correndo no jardim e penso, hoje eu vou fazer pelo menos uma pessoa sorrir. Porque se tem uma coisa que eu aprendi quando o meu coração parou, é que o tempo aqui é real, e é curto, e é precioso. A gente não precisa morrer para entender isso, mas às vezes a vida precisa gritar para a gente ouvir. A minha vida gritou naquele hospital, e eu ouvi.